Pois é, então o tweet não é só privilégio do Trump, mas esta menina mandou este tweet e que ela mostra no tweet. O meu amigo está lá em frente. You know, the thing is that she says what uses a bus will be occupied on the street and you cannot see the whole picture, I don't know why. It says, the next picture is the normal traffic, the next picture is if everybody will go with Uber or something or Lyft, and the last picture if everybody will go in a driverless car. And of course they all use the same amount, and she says it's even worse because demand will be induced. And the bus is anyway, o autocarro é uma meia mentira, não? Porque o autocarro às 6 da tarde está super cheio, às 9 da noite há 3 pessoas e à meia-noite não há autocarro. Ou seja, isto é uma mentira branca. E depois diz nosso MIT, também o ITF, que se de facto todos os carros seriam partilhados, a gente poderia com 20% ou 30% dos carros fazer a festa. Ou seja, a alternativa ao transporte público não é o carro, não é o transporte público. É uma mistura de contratação de transporte público, partilhado, etc. E depois a questão de intermodalidade. Esta intermodalidade, temos autocarro, temos bicicletas e temos carros. Mas o sistema é intermodal. Agora, eu sou um animal comodal, porque um dia vou de bicicleta, um dia vou de autocarro, um dia vou de carro. E então, como eu venho, por exemplo, para Algarve, eu fui escolher uma estação de comboio, onde sabia que tinha estacionamento gratuito. Lá fiz um webinar, felizmente havia Wi-Fi. Depois apanhei um comboio que se chama Intercidades, que metade do tempo anda a metade do tempo de velocidade de um TGV, e outra metade, quando chega às terras do Sr. Presidente, anda 30, 40 km por hora. E anda. Não, mas eu preciso de coisa. Mas. Então passamos lá à procura das cidades, porque se chama intercidades. Mas estes apiadeiros não são muito cidades, embora em algum momento dizem grândola, mas eu não vejo grândola, claro, porque no Alentejo os comboios evitam as cidades porque não querem atravessar os latifúndios. Mas, entretanto, tenho internet no comboio, também no autocarro, para dizer, tenho um ticketless ticket, não preciso de ticket, e eles anunciam em inglês e português cada apiadeiro. Mas, quando chegamos ao momento importante, em Tunas, não há anúncio nenhum. Então, a gente tinha que sair do comboio, mas não sabíamos para ir que era Tunas, e também não sabíamos se isto era o próximo comboio, para este comboio tem um bocado ar da Segunda Guerra Mundial. Mas mesmo aí funciona o ticketless, isto é espantoso. E depois continuamos lá nas rapideiras, muito modernistas, interessantes. Uma instalação do Refer que é um pouco, parece um bocado feira de ladra, não é? Depois chegamos além de Portimão, ao interface multimodal de Portimão, e agora começa a última milha. Mas esta última milha, infelizmente, são 20 milhas, não é? Porque cá em cima são 20 milhas. Então, andamos lá de táxi. Então, este sistema, só se vê a metade das slides, desculpa, mas anyway. Este é um sistema intermodal? Não é. É um sistema paralelo, há modos paralelos. Estes são 4 modos de transportes que eu podia ter utilizado para ir ao Algarve. Se vê que em horas varia entre 3 e 4,5 horas. Não é mau. Então, eu queria saber se vocês sabem quais são as 3 horas. Toda a gente sabe qual é. Carro, claro. E 4 horas e meia? Ok. Então, temos o carro, o avião, o comboio, o autocarro. O carro, evidente, é mais caro, 130 euros. Mas se divide por 4 pessoas, olá, estamos mais ou menos no valor do autocarro e do comboio. Agora, o problema do autocarro, do comboio e do avião é que a última milha custa muito dinheiro.
Ou seja, custa mais dinheiro de vir de Lisboa, não, de ir daqui para Portimão, de vir de Lisboa para Portimão. Então, qual é o problema da multimobilidade? O rei, lá em 1731, fez em Lisboa um aqueduto. Isto agora é multimobilidade aqueduto. Isto foi num workshop de Paula Teles. Então, eles têm comboio, têm muitas estradas, mas deixaram um marco vazio para a bicicleta aos peões. Já não é mau. E depois vai a questão de MAS. Lá o título falta. Poucas pessoas ainda sabem que é MAS, o Mobility as a System. O Søren falou muito bem, e cuidado. Ele dizia, cuidado em Londres, entre Oystercard e Visa. O MAS não é super Uber. O MAS é negociar com muitos operadores ter um sistema multimodal. Isto é uma grande diferença. E, então, a multimodalidade, como nós contractualizamos a multimodalidade? Porque ontem havia aqui uma sessão inteira sobre, no fundo, contractualização de transportes públicos. Mas eles só falaram de autocarros, obviamente de comboios. Mas como conseguimos, porque hoje em dia não se contractualiza networks, mas serviços, temos que ser flexíveis, tal. E como se contrata isto, não é? Os miúdos que agora já estão a almoçar, passaram no dia com as bicicletas elétricas, como se contractualiza num contrato isto? E estas coisas que toda a gente está contra, mas também faz parte da vida, não é? Então, quando o Søren diz, temos uma evolução disruptiva, mas a nossa lei de contratação pública veio do século passado, de 2 séculos. Está muito mal, mas muito mal adaptado a um sistema flexível tipo MAS. Então temos que ver como conseguimos fazer um contrato flexível. E então eles não nos mostram o topo. A questão é que ontem se falou que as autoridades caiu em cima a responsabilidade de contractualização. Mas quem diz, hoje estamos quase no 10º aniversário da lei europeia que obriga a contractualização. A segunda questão é que as pessoas pensam, agora vamos contratar 10 autocarros. Mas o Sr. Presidente Monchique diz, até temos um PAMUS. O PAMUS não serve a nada para contractualizar um sistema de transportes. Serve de contractualizar umas coisitas. Agora, o SUMP, um plano de mobilidade de transportes que permitiria fazer, ninguém tem. Ou seja, as pessoas pensam, agora temos contractualização. Não, agora temos que preparar a contractualização, ou seja, fazer estudos de serviços e direitos, depois negociar pacotes, vamos concursar todo em conjunto, por pacotes, etc. Ou seja, eu estou a prever que isto vai levar 1 ano e meio, pelo menos. E temos 2 anos e meio para chegar ao final de 19. Depois temos que fazer o concurso, preparar o concurso, fazer o concurso. 1 ano, o mínimo. Mesmo um lápis na função pública leva um concurso, leva 3 meses. E depois temos o Tribunal de Contas mais a Autoridade de Mobilidade de Transportes, mais meio ano. Depois o operador mais meio ano para implementar. Estamos a falar de 5 anos, ou seja, o dobro que temos tempo. Depois a questão, justamente dos pacotes, por exemplo, Cambaxa tem uma exposição linda, Algarve tem 7 cidades. E as cidades dizem, o transporte urbano é meu, não é? Tem orgulho, ainda bem. Mas é inteligente que fazemos 7 concursos, ou fazer um concurso que dava massa crítica, podia ser mais inteligente, ou seja, a rede é a cidade que decide, mas o concurso podia ser em conjunto. Mesma coisa com a escolar, com o Uber, com o táxi, etc. E depois temos o timing. Como eu já disse, negociar um contrato multimodal não é muito fácil. E depois o contrato deveria pensar também, por exemplo, nestas pessoas, deveria ser inclusivo,
porque esta é uma terra dos Sören, aliás, é em Malmö, onde esta família, uma senhora parapléxica, entra no comboio e chega ao aeroporto de Copenhagen e sem ajuda nenhuma, porque todo o sistema é de facto inclusivo. Os nossos contratos estão inclusivos. Depois, sim, este é o casal. E depois a questão é, quem sabe melhor. Os jovens lá por trás já não estão, mas eles estão lá embaixo, a brincar as bicicletas. Mas nós tínhamos um workshop e depois havia os jovens, e claro, eles estavam fartos de ouvir as nossas teorias. Então, este miúdo começou a pintar, mas ele sabia muito da mobilidade, porque lá só há rios, animais, autocarros. Há um carro e o carro tem um grande fumo. Então, ele sabe muito bem. E este é aquele outro questão, como conseguimos incluir estas proteções. Sim, aí eu investi, thank you. Mas isto é proibido porque nós temos a agradecer ao Miguel Freitas, cortado a cabeça, que ontem com muito humor tinha uma coisa e ninguém tinha humor, porque ele foi o único a lançar esta coisa e o resto da sala ficou sentado em cima. E temos que agradecer ao José Coelho, ao Jorge, que também Durban gai como nosso colega aqui. E aí, quantos minutos? Não sei.